Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Estamos aqui em nossa terceira aula de História da Religião. Amém? E hoje nós vamos estar aqui abordando, falando sobre o judaísmo. Eu quero deixar claro, logo assim de início, que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Os primeiros cristãos foram judeus, alcançados pela graça do Senhor. Jesus, ele nasceu judeu. Mas o que acontece? O judaísmo não é o cristianismo. O judaísmo tem os seus livros sagrados, o judaísmo tem as suas festas, o judaísmo ele tem também ensinamentos, né, dentro da teologia judaica, ensinamentos que foram compartilhados, foi dado continuidade dentro da teologia cristã. Agora, é bem claro e bem assim, tranquilo, eu vou dizer para os irmãos, ou repito, que é o seguinte: judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é uma religião, o judaísmo é outra religião. O judaísmo, os judeus em si, quando eu falo judaísmo, os adeptos do judaísmo, eles ridicularizam a nossa fé, ridicularizam o nosso Jesus Cristo, eles ridicularizam o conceito nosso, o nosso Novo Testamento. Então, a tentativa de judaizar ou trazer festas cerimoniais, costumes, vestimentas do judaísmo para o cristianismo, para dentro das igrejas evangélicas, é algo totalmente contrário, ou vamos falar assim, é algo totalmente averso ao contexto da igreja primitiva ou da igreja cristã. Ok? Então eu deixo claro para os irmãos: judaizar a igreja é você pegar conteúdo de outra religião e pôr dentro da igreja. Certo? Então vamos lá. Deixando isso claro, a nível de introdução, vou falar o seguinte para os irmãos: o termo judaísmo, assim como o termo judeu, provém da raiz Judá. Da raiz Judá. A história dessa profissão de fé remonta ao ano 722 a.C. É claro que nós temos a história sobre Abraão, né? O negócio vem com o pai Abraão, entendeu? Só que nós vamos estar falando do pai Abraão um pouquinho mais à frente. E o ano 722 a.C. foi quando o cativeiro assírio marcou o fim do reino do norte, Israel, proporcionando a ascensão do reino do sul, Judá, que se manteve preservado de efeito das invasões por mais de 150 anos. Alguns estudiosos falam que foi uma proporção aí de 100 anos, né, o tempo entre a queda do Reino do Norte e a queda do Reino do Sul. Então, vamos lá. No ano 586 a.C., entretanto, tem início
o cativeiro babilônico, que pôs fim à resistência do Reino do Sul por determinado período. Isso aqui é uma pequena introdução, ok? Vamos lá. Eu botei aqui no quadro também. Nós temos a tradição judaica. Segundo a tradição histórica, as origens do judaísmo têm seu alicerce firmado no pacto de Abraão, o pacto abraâmico. Na religião judaica, sempre se observou um código de normas baseado exclusivamente na revelação, não demonstrando princípios que pudessem ser identificados como filosofias. Vamos lá. Essa mesma revelação possui uma estrutura que se firma no misticismo, isto é, em práticas que aos olhos humanos são envoltas de muito mistério, tal qual ocorre no cristianismo. Foi com base nestes mistérios que se documentaram as batalhas nas quais teve parte o povo israelita, posto que o êxito ou fracasso de seus guerreiros estavam sempre relacionados à sua espiritualidade e lealdade ao Deus que admitiram para si, cujo nome deriva de um grupo de 4 letras hebraicas identificadas no alfabeto latino por... Aí nós temos aí o tetagrama Y, H, W, H. Esse nome de Deus no hebraico é um nome impronunciável, sem pronúncia. Antes, o hebraico, as escrituras hebraicas, não tinham sinais vocálicos, não tinham vogais. Então esse nome ele é impronunciável, ok? Só que, passado o tempo, um dia os escribas ou copistas da cidade de Massorá, os massoretas, eles acrescentaram os sinais vocálicos, ok? Aí, sim, com tradução para algumas variantes, uma delas, Iavé. Nós vamos ver o seguinte, que com o acréscimo dos sinais vocálicos, pôde-se pronunciar o nome impronunciável do Senhor no hebraico antigo, ok? No hebraico bíblico. Então ficou a pronúncia Iavé. Senhor tem outros nomes, Elohim, e tem variações usando o El, o Iá, ok? De Iavé. Mas não é um assunto para nós hoje, aqui essa matéria do nível médio. Então os irmãos já estudaram, já verificaram essa parte, ok? Bem, vamos lá. Tudo o que se relaciona com Israel durante a história se mede tendo por parâmetro o exercício da fé e a obediência às normas constantes de seus escritos
sagrados. Também seus monarcas foram homens de grande expressão, mas não expressão ligada à temporalidade ou à força militar, mas sim à conduta que tiveram diante de seu Deus, pela anuência ou renitência aos seus desígnios. Em continuidade, essa postura milenar que tem lugar até hoje entre o povo granjeou-lhes o título de povo do livro, né? O povo do livro, Bíblia, uma vez que ele é o padrão de leis e de conduta social, embora não seja exclusivo. Com base nesta estrutura, é possível enumerar vários conceitos que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Bem, aí nós temos aí mais um ponto que é o monoteísmo. A história parece revelar que este povo progrediu, de certa forma, de um primeiro politeísmo para um enoteísmo. Enoteísmo é a crença num só Deus, tá entre aspas aí, ok? Sem descartar a existência de outros. É uma caminhada a raiz ali vindo do politeísmo para o enoteísmo, até chegarem a um definitismo monoteísmo exclusivista, tornando-se este o conceito central desse grupo. Amém? Bem, nós temos um outro ponto aqui que nós vamos falar sobre os escritos sagrados. O cânon judaico constitui-se numa revelação de normas que regem tanto a vida espiritual como a social, proporcionando aos seguidores um sólido padrão de conduta. Mesmo nos casos em que a fé judaica passou a enumerar paralelos filosóficos, com o passar do tempo, outras obras foram produzidas com o intuito de cooperar na interpretação das escrituras sagradas. Que bênção. Vamos lá. Considerando o seguinte, que a obra, se a gente fala de escritos sagrados, sempre vem ao nosso contexto o Antigo Testamento, que no hebraico é o Tanakh, dividido em Torá, Nebim, Ketubim. Ok? Vamos verificar isso aí. Mesmo considerando todos esses casos, sempre se atribuiu autoridade indiscutível por todas as ramificações judaicas a Tanakh, o Antigo Testamento para os protestantes, dividido pelos escribas em 3 partes,
que são, primeiro nós temos o Pentateuco, são os 5 livros que levam a lei, chamada de Torá, ou seja, guia ou ensinamento. Temos aí a Torá, conhecido por nós como o Pentateuco, primeiros 5 livros escritos ali por Moisés. Temos os profetas, que é o Nebim, subdivididos em profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, chamados também pela teologia cristã de profetas maiores, e os livros também dos 12 profetas, chamados menores, ok? De repente alguém vai puxar o assunto assim, mas, pastor, o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis, nós conhecemos como livros históricos. Sim, eu acabei de passar para os irmãos, nós estamos verificando aqui como é que é a divisão no Tanakh, na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica. Ok? Vamos lá. Outra divisão, né, a terceira divisão do Tanakh, escritos, Ketubim, compostos pelos livros de Salmos, Jó, Provérbios, Daniel, Esdras, Crônicas e ainda os 5 volumes festivos, lidos em diferentes oportunidades, os quais são Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Estamos aí analisando, ok? De repente você vai falar assim, mas, pastor, como é que funciona a questão dos livros ali, por exemplo, Neemias? Nessas citações aí, nós não verificamos, não vimos aí o Neemias. Aqui o livro de Esdras e Neemias, na Bíblia judaica, forma um só volume. São 2 que nós temos em nossa Bíblia protestante, só que na Bíblia judaica forma um único volume. Ok? Então vamos lá. A Torá, que é a primeira parte do Tanakh, é o livro sagrado. É a palavra de Deus para os judeus. Ela, a Torá, compreende a história da criação do mundo e o nascimento do povo judeu, mas, sobretudo, as leis, práticas ou morais que todo povo deve seguir para ser digno da missão de difusão destas palavras a toda a humanidade. Ok? Nós vamos dar continuidade. Nós temos aí pela frente aí o Talmud, o Midrash. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e a gente dá continuidade. Amém? O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.